Divino Mestre Jesus, agradecidos estamos, Pai, por esse retorno aos estudos da Joana e de Emmanuel. Embora com os corações apertados um pouco, Pai, pela partida dos nossos entes queridos, sabemos, temos a certeza, Pai, que a espiritualidade os estão a ampará-los. Te pedimos, Mestre, que olhe por todos eles, não só os que desencarnaram, mas que os que estão ainda aqui em sofrimento, em leitos de hospitais, outros até em suas residências, porque não dispõe de leito nos hospitais. Que tu possa, Senhor, aliviar o sofrimento de cada um, na medida do merecimento. Pai, nos intui, Senhor, no caminho que leva até ti. Que os nossos amigos espirituais que nos acompanham nesta existência sejam agraciados com a tua luz e que eles possam, Senhor, iluminar-nos a nós também nessa jornada terrena. Agradecidos estamos, Senhor, por podermos estar aqui no resgate de erros cometidos anteriormente e que possamos, Pai, prosseguir na nossa jornada, sendo sempre auxiliado pela espiritualidade e também por Ti, pois sabemos que nunca nos abandona. Assim, Pai, te pedimos que fique conosco, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja. Seja, né? Gente, vamos lá então para o nosso livro há 2000 anos. A gente hoje está no capítulo 2, né? E eu vou retomar um pouquinho a narrativa do capítulo 1, só para que a gente se situe, né? Já que a nossa aula foi em dezembro, e aí fica essa lacuna aí das férias, né? Então, eu queria só retomar com vocês que quando a gente estudou o capítulo 1 ele era intitulado Dois Amigos, tá? E se a gente for lembrar, nesse primeiro capítulo, aparece um diálogo, né? Entre o Públio Lentulus, que é o Públio Lentulus Cornélius, é o nome dele, e o Flamínio, os dois amigos, né? E o Flamínio Severus. Então, os dois são senadores em Roma, moram em Roma, eles estavam na casa do Públio, que é o nosso Emmanuel, né? Que a gente falou nas outras aulas, o Emmanuel é o Públio Lentulus, e ali eles vão ter um diálogo na casa de Emmanuel, então, na casa do Públio, tá? Então, eles se encontram ali, eu fiz um roteirinho aqui só para a gente seguir. Eles estavam na sala de jantar e começaram a fazer um diálogo, e o Públio, ele estava muito apreensivo, né? Isso por quê? Muito triste, apreensivo, preocupado, porque a filha, né? A filha foi diagnosticada com lepra. E ele começou a questionar diversos valores, né? Conversando com um amigo dele, isso ocorreu, foi, só para lembrar aqui, foi no ano 31, né? Ano 31 depois de Cristo. E nesse período, o Emmanuel, que era o Públio, ele estava com 30 anos,
né? No ano de 31, ele tinha 30 anos, e esse amigo Flamínio era um pouco mais velho, tinha em torno de 45 anos, né? E eles discutindo, né, essa situação que não aceitava, inclusive o Públio não aceitava a questão da filha, que era chamava Flávia, né, a filha dele chamada Flávia, que ela estivesse com lepra, tivesse sido diagnosticada com lepra. Não aceitava essa situação, havia até um certo preconceito da parte deles, né, porque eles eram patrícios, ou seja, eles eram da aristocracia, né, da alta sociedade, o Públio era senador, e como que tinha uma filha com lepra, né, uma doença trazida por escravos para ali para Roma. E aí eles começam esse diálogo, tá? E aí, então, o Públio, ele coloca um sonho que ele teve. Então, a gente precisa recordar aí o que foi que ele sonhou, né? Porque, na verdade, ele começou a questionar a questão da reencarnação. Ele tinha tido um diálogo com um escravo liberto, que era da casa de Flamínio, chamado Parmênides, né? Parmênides era o nome do escravo, e ele teve um diálogo, e esse Parmênides, como era grego, né? Mas ele tinha sido liberto e trabalhava com a família ali, ensinava as crianças e tal, a educação das crianças. E esse Parmênides, ele tinha passado pela Índia e tinha tido contato com a doutrina hindu, falando sobre a reencarnação. E aí o público começou a questionar, porque eles eram politeístas, acreditavam, né, o romano, né, os gentis, acreditavam em vários deuses. E veio, então, esse Parmênides é que passou estas informações aí da doutrina do hinduísmo, né, com a reencarnação. E o público começou a cogitar, a discutir isso com o Flamínio, sobre a reencarnação, até para explicar certos fatos, né, que aconteciam na vida, tá? E aí ele começa, então, a discutir e contar para Flamínio sobre o sonho. Nesse sonho, ele retoma, né, uma encarnação dele. Na verdade, ele se vê, né, na situação do bisavô, que também tinha o mesmo nome, né? Era Públio Lentulus, só que era Sura. Então, os romanos, eles colocavam para os homens, eles colocavam 3 nomes, né? Um primeiro nome, aí o nome da família, que eles chamavam de gens, o nome gentílico, né? O gens era o nome de família, e o terceiro nome seria tipo um apelido, um codinome. Então, esse codinome mudava, mas os 2 primeiros nomes eram iguais, né? Era Públio Lentulus Cornélius e Públio Lentulus Sura. Então, ele começa a se ver na mesma situação, nesse sonho, ele certamente é levado pela espiritualidade, e ele se vê na situação do bisavô, que tinha desencarnado há 94 anos atrás, por um estrangulamento. E esse bisavô, ele viveu na época em que Roma, os senadores viviam era um senador também, inclusive o bisavô era cônsul, né? Ele tinha um cargo de mando, né? Um cargo político ali. E naquela ocasião, ele fez diversas articulações pedindo a execução de inimigos contra o próprio Senado, né? Esse bisavô de Públio, certo? Então, só para a gente lembrar nisso, foi na época de Catilina, né? Que foi um dos que fez todo esse complô contra o Senado, até porque posteriormente vinha uma situação mais à frente, depois vinha os impérios, né? Tá? Então, a gente tem que lembrar isso, o período de república, em que o Senado era forte, em que os senadores tinham um poder político maior, de decisão também, né? Era na república. E depois, quando entra o império, mais à frente, né? Com Augusto, mais à frente entra o império, tá? Então, ele se vê na situação desse bisavô. E ele coloca tudo isso para Flamínio, né? Que
convicto, e ele se sente, inclusive no sonho, ele se sente muito envergonhado, muito arrependido, ele muito desconfortável aquela situação para ele, né? E ele vê Lívia, que é a esposa, no sonho, ele se vê desencarnar no sonho, ele passa para um plano espiritual, ele fala de um local, que seria um local como se fosse um umbral, né, que ele vai depois desencarnar, um local de sombras, um local muito ruim, porque ele era bastante cruel, né, o bisavô ali, enquanto bisavô, ele era bastante cruel, ele até furar os olhos dos inimigos, ele realizava esse tipo de coisa, né, e então depois, posteriormente, a ser estrangulado, né, ele vai, então, para esse local de sombras, e Lívia, que é a esposa atual, né, é que retira como uma entidade já mais iluminada, uma entidade mais evoluída, né, retira ele de lá. E lá ele conta também que aí é explicado para ele que ele vai reencarnar, como Públio Lentulus Cornélios, né, que aí é essa encarnação do livro que está no ano de 31, né. Então, tudo isso ele vê no sonho. E o que ele vê coincidir mais ainda, que ele acaba mostrando para Flamínio, é que ele tinha uma semelhança física. Eles tinham aquelas estátuas de cera, né, aqueles bustos de cera. Ele tinha o do bisavô. E ele vai e mostra para o Flamínio, ele fala, veja como fisionomicamente eu me pareço com o meu bisavô, como ele é semelhante a mim. E ele começa a mexer em um monte de documentos, né? Uma documentação que tinha com a letra, escritos com a letra, né? Do bisavô. E até a letra, ele fala, veja como a grafia dele, né? Do bisavô, é semelhante à minha grafia. Então, ele realmente se reconhece com toda aquela questão da reencarnação, de que ele começa a cogitar, o princípio, né, da reencarnação. Então, a partir dali, ele acaba já se colocando, né, questionando, não seria eu, né, a reencarnação do meu próprio bisavô, né? Ele coloca isso para Flamínio, e Flamínio fica, diante de tantas evidências, ele até fica, digamos assim, em dúvida, né? Ele fica realmente considerando aquela fala do Públio, certo? Coloca dessa forma ali. Deixa eu ver o que mais, só para a gente lembrar, mas eu acho que basicamente, assim, o que a gente viu nesse capítulo 1, que eram os dois amigos, foi esse diálogo. No final do capítulo, o próprio Flamínio, o amigo do Públio, ele sugere que eles vão para Judéia, né? A Judéia, que é a região na Palestina, né? Que é a região onde Jesus vivia, né? Porque era ano de 31, então Jesus andava por ali, lá já na Palestina. E como eles têm contato com o procurador da Judéia, né? Politicamente era fácil levar que Públio fosse levado, né? Enquanto senador, fosse levado para essa região, com a família, né? Aí Públio vai com a família para a Judéia, certo? Vai não, ele vai agora no capítulo que a gente vai ver agora, certo? Mas assim, é sugerido para ele que ele fosse fazer essa viagem, até pensando na melhoria da saúde da filha, né? Da Flávia, que era a filhinha dele, com lepra. Tudo isso a gente viu lá, tá? Outro detalhe que a esposa do Públio, a Lívia, ela estava grávida nessa ocasião do primeiro capítulo aqui, ela estava esperando um menino. Já tinha a filha com lepra, que era a mais velha, e aí ela estava grávida de 3 meses, né? Então, a gente vai ver, entrando agora na leitura do segundo capítulo, né? A gente vai ver que eles vão se deslocar, fazer essa viagem, se deslocando lá para a Judéia, tá? Então, eu vou começar a leitura aqui, ó. O capítulo 2, o título do capítulo é Um Escravo. Né? Vai falar de um escravo, transcorrer aí essa
sobre esse escravo. Inicialmente aqui, o que a gente vai ver, só fazendo um resumão aqui, o que a gente vai ver inicialmente é essa preparação para essa viagem, tá? Para a viagem da Judéia. Então, eu vou começar a leitura. Desde os primeiros tempos do Império, a mulher romana havia se entregado à dissipação e ao luxo excessivo, em detrimento das obrigações santificadoras do lar e da família. A facilidade na aquisição de escravos empregados nos serviços mais grosseiros, como nos mais elevados mistérios de ordem doméstica, inclusive os da própria educação e instrução, havia determinado grande queda moral no equilíbrio das famílias patrícias, porquanto a disseminação dos artigos de luxo, vindos do Oriente, aliadas à ociosidade, amolecera as fibras de energia e de trabalho das matronas romanas, encaminhando-as para as frivolidades da indumenta, para as intrigas amorosas, a preludiar a mais completa desorganização da família, no esquecimento de suas tradições mais apreciáveis. Então, o que Emmanuel está falando nesse capítulo aqui? A questão da constituição da família romana, e que, como Roma dominou várias regiões, ela foi escravizando aqueles povos dominados, e esses escravos trabalhavam nas casas daqueles que tinham condições de comprar escravos, né? Os mais abastados, que eram os patrícios, que é justamente a classe social dos senadores, né? Então, estavam nessa classe social mais elevada, né? A aristocracia, né? E eles tinham, esses patrícios, as esposas, por exemplo, todo o trabalho doméstico deixou de ser feito pelas esposas e passou, então, a ser feito pelos escravos. E isso fez com que houvesse ali dentro da família, a própria mãe de família, a matrona, ela ficasse presa às frivolidades, às coisas menos importantes, aqui como ele fala, né? Preocupando com a indumenta, intrigas amorosas. Por quê? Porque estava ocioso. Olha como isso, se a gente for analisar aqui, né? A ociosidade, ela dá espaço, né? Como seres humanos, com as nossas inferioridades, dá espaço a você se ligar, despender aquele tempo, já que você está com tempo disponível, para essas práticas aí, que são, ele chega a dizer aqui, ó, desorganização da família, né? Passa a fazer fofoca, falar da mulher do outro, todas essas situações. Então, isso começou a acontecer nas famílias romanas, é isso que o Emmanuel está trazendo, né? Vamos lá mais um pouquinho, ó. Contudo, algumas casas haviam resistido heroicamente a essa invasão de forças perversoras e criminosas. Criminosas, você vê que até esse... Eu não sei, eu estou chamando um pouquinho a atenção da ociosidade, e aqui, como ele coloca como criminosa, para a gente analisar a questão do trabalho. Por quê? Na aula da Joana, que a gente vai ver depois, nessa aula da Joana, a gente vai falar justamente sobre o trabalho e a ociosidade. Então, coincidiu muito aqui o início desse capítulo falando sobre isso, tá? E vocês guardem aí que quando chegar na aula da Joana, a gente vai ver a visão dela sobre isso aqui. Mas aqui Emmanuel já dá, ó, criminosa, forças preversoras e criminosas. Quer dizer, a ociosidade, ela permite, né? Você tá ali com tempo vago, vem toda aquela própria espiritualidade inferior, vem mesmo, né? A nos influenciar, né? E nos perturbar ali. Então, aqui ele continua. Mulheres havia ao tempo que se orgulhavam do padrão das antigas virtudes familiares, de quantas as tinham antecedido no labor construtivo das gerações de tantas almas sensíveis e nobres. As esposas de Públio e Flamínio eram desse número. Então, elas mantinham aquela tradição, tá? Como ele fala aqui, ó, virtudes familiares.
criaturas inteligentes e valorosas, as duas esposas, né? A de Públio era Lívia, e a de Flamínio era Carpúnia. As esposas então eram criaturas inteligentes e valorosas, ambas fugiam da onda corruptora da época, representando dois símbolos de bom senso e simplicidade. Então, elas eram mulheres ainda que mantinham aquelas tradições mais antigas, né? Não tinham se deixado levar aí por essa ociosidade, enfim. As últimas expressões do inverno já haviam desaparecido no ano de 32, entornando pela terra, primaveril e alegre, uma taça imensa de flores e perfumes. Então, aqui, né, no capítulo 2, já passou um ano, já era o ano de 32, né? Capítulo 1 começa com o ano de 31, e aqui nós já estamos no ano de 32, tá? Num dia claro e ensolarado, vamos encontrar Lívia e Calpurnia, ou seja, as duas esposas, né, de Públio e de Flamínio, na residência da primavera, em amável palestra, enquanto dois rapazinhos desenhavam distraidamente a um canto da sala. As duas senhoras organizavam aprestos de viagem, ou seja, aqueles utensílios, né, para viajar, corrigindo defeitos de algumas peças de lã e trocando impressões íntimas a meia voz, em tom amigo e discreto. Em dado momento, os dois meninos alcançam um dos quartos contíguos, enquanto Lívia chama a atenção da amiga nesses termos. Esses dois meninos que está falando aqui são filhos de Flamínio. Ele tinha um casal de filhos, uma menina mais velha e um menino. Teus pequenos não têm hoje os exercícios habituais? Não, minha boa Lívia, respondeu Calpurnia, com delicadeza fraternal, adivinhando-lhe as intenções. Não só Plínio, mas também Agripa, Plínio, né, o menino, Agripa, a menina, consagraram o dia de hoje à doentinha. Então, ela tinha um certo receio das crianças, que as crianças, em contato com a Flávia, que tinha lepra, né, com a filha dela, pudessem até se contaminar, né. Adivinho as suas vacilações e escrúpulos maternos, considerando a boa saúde dos nossos filhinhos, mas os teus receios são infundados. Sabem os deuses, todavia, como tenho vivido nesses últimos tempos, desde que ouvi a opinião franca e sincera do médico de Tibur. Esse médico de Tibur era uma cidade lá da Itália, né? Hoje é Tivoli, até ele coloca uma observação no primeiro capítulo. Esse médico, então, foi aquele que fez o diagnóstico de lepra, né? Para a menina, para Flávia Lentúlia, né? Que é o nome dela. Bem sabes que para ele o caso da minha filha é um mal doloroso e sem cura. Desde então, toda a minha vida tem sido uma série de preocupações e martírios. Tomei todas as providências para que a pequena fosse isolada do círculo de nossas relações, atendendo aos imperativos da higiene e à necessidade de circunscrever com o nosso próprio esforço a moléstia terrível. Então, ela tinha toda essa preocupação realmente da filha infectar as outras crianças e eles próprios ali, né? Mas quem te diz que o mal é incurável? Aí a Calpurnia pergunta, né? Acaso semelhante opinião proveio da palavra infalível dos deuses? Não sabes quanto é enganosa a ciência dos homens? Há tempos, ambos os meus filhinhos adoeceram com febre insidiosa e destruidora. Chamados os médicos, observei que eles se revezavam no mistério de salvar os dois enfermos, sem resultados apreciáveis. Depois, refleti melhor na providência dos céus e imediatamente ofereci um sacrifício no templo de Castor e Pólux, salvando-os de morte certa. Graças a essa providência, hoje os vejo sorridentes e felizes. Então, veja só, né, na crença politeísta aqui dela como romana, quando os filhos adoeceram, ela se ligou, né, ela pediu para a providência dos céus, oferecendo sacrifício, né, que esse era, vamos dizer, era o culto que eles realizavam, né.
E esse Castor e Pólux, que eu fui dar uma pesquisada, eles são da mitologia, esses dois aqui. Eles são gêmeos na mitologia grega, mitologia romana também, né? O Castor, ele seria filho de um mortal. Ele seria filho de Leda, a mãe dele, com Tíndaro. E o Pólux é o filho de Zeus, né? Seria, então, imortal. Zeus é o deus, né, deles. Seria imortal, dentro dessa mitologia aqui. Então, embora eles fossem gêmeos, cada um era filho de um pai, né, na mitologia. Veja que curioso isso aqui, né? E esses dois, na verdade, eles... existe uma constelação, a constelação de Gêmeos, não tem Gêmeos do zodíaco, né? O próprio signo de Gêmeos, enfim. E tem aquela constelação, e Pólux é uma estrela muito brilhante. Então, dentro da constelação de Gêmeos, existem essas estrelas aí de Castor e Pólux. Isso é só para a gente relacionar aqui a mitologia, né? Para a gente entender um pouquinho de como eles acreditavam aqui, né? Que a cura seria feita fazendo sacrifício a esses deuses, né? Gente, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade aí para falar, a hora que quiser pode me interromper, tá? Alguma coisa que lembrarem também, a gente vai conversando aqui também, tá? Agora que não tens somente a pequena Flávia, aí a Calpurnia fala para Lívia, né? Mas também o pequenino Marcos, então já tinha nascido o bebê, né, da Lívia, certo? Aconselho-te fazeres o mesmo, recorrendo aos deuses gêmeos. Então, ele acreditava que seria correto recorrer aos deuses gêmeos, né? Vamos lá. Se vocês quiserem falar, gente, podem. Simone, eu quero Oi. falar. É o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe assim, ela cria, né? Ou elas acreditavam, como elas eram politeístas, acreditavam que fazer o sacrifício foi o motivo pelo qual foi salvam as duas crianças, né? E a gente sabe no Evangelho que a vontade de uma mãe também ajuda muito nisso. Claro, o merecimento das crianças. E elas acreditavam assim: eu estou fazendo uma oferenda aos deuses, os deuses vão ficar felizes e vão salvar, vão cuidar das minhas crianças. Mas a gente sabe que concedido vos será o que pedires pela prece. Não deixava de ser um pedido pela prece, né? E como ela era uma boa mãe, como as crianças também mereciam aquele tratamento, aquela melhora na saúde, foi por essa via e não pelo sacrifício que elas acreditavam, né? É verdade. O sacrifício não passava de um ritual, né? Era só um ritual que se acreditavam que se fazia necessário, né? Mas a gente sabe que a espiritualidade vai atender de acordo com as nossas intenções, né? Vai atender um pedido de mãe, né? É bem isso mesmo. Aí, então, ela sugere, né, para a Lívia, a Calpurnia sugere para a Lívia que ela recorra aos deuses gêmeos, né? É verdade, minha boa Calpurnia, assim farei antes da nossa partida próxima. E por falar na viagem, como te sentes em face dessa mudança imprevista? Então, a Calpurnia queria saber da Lívia, né? O que ela estava achando de ir para a Palestina, né? Bem sabes que tudo farei pela tranquilidade de Públio e pela nossa paz doméstica. Há muito noto Públio abatido e doente em razão de suas lutas exaustivas ao serviço do Estado. Jovial e expansivo, de tempos a esta parte tornou-se taciturno e irritadiço. Enerva-se com tudo e por tudo, acreditando eu que a saúde precária de nossa filhinha contribua decisivamente para a sua misantropia, ou seja, aquele comportamento antissocial, né? E mau humor.
Considerando essas razões, disponho-me com satisfação a acompanhá-lo à Palestina, ainda que temporariamente, a afastar-me da tua intimidade e dos teus conselhos. Ela está sentindo, né, que ela ia se afastar de Calpurnia, da amiga, né? Ia se distanciar. Folgo de assim te ouvir, porque a nós nos compete examinar a situação daqueles que o nosso coração elegeu para companheiros de toda a vida, tudo envidando por suavizar-lhes os aborrecimentos do mundo. Públio é um bom coração, generoso, idealista, mas como Patrício, descendente de família das mais ilustres da República, é vaidoso em demasia. Então, ele era senador e descendente de senadores, aquele bisavô, que é a própria encarnação dele, que eu falei no começo, era cônsul, né? Então, era da alta aristocracia ali, eram nobres, né? Então, ele é bastante vaidoso, ela coloca aqui. Homens dessa natureza requerem grande senso psicológico da mulher, sendo justo e necessário que aparentes igualdade absoluta de sentimentos, de modo a poderes conduzi-los sempre pelo melhor caminho. Flamínio deu-me a conhecer todas as circunstâncias da tua permanência na Judéia, mas alguns pormenores existem que eu ainda desconheço. Ficarás de fato em Jerusalém? Aí, então, Calpurnia não sabia, né, que cidade, a Judéia. A Judéia é uma das regiões da Palestina, mas em qual a cidade? Então, ela pergunta se vai ser em Jerusalém. Sim, Públio deseja que nos fixemos na mesma residência do seu tio Sálvio, em Jerusalém, até que possamos eleger o melhor clima do país, de maneira a beneficiar a saúde da nossa filhinha. Então, eles iam ficar com Sálvio. Sálvio era tio, né, de Públio. Está bem, exclamou Calpurnia, assumindo ares da maior discrição. Em face da tua inexperiência, sou obrigada a esclarecer o teu espírito, considerando a possibilidade de quaisquer complicações futuras. Lívia surpreendeu-se com a observação da amiga, mas toda ouvidos revidou impressionada. Mas que queres dizer? Então, a Calpurnia chega para Lívia para alertar, para falar sobre a própria família do tio, né? Do próprio tio de Públio, Sálvio, né? Sei que não tens um conhecimento mais acurado dos parentes de seu marido, que há algum tempo se conservam ausentes de Roma, murmurou Calpurnia com as minudências características do espírito feminino, e constitui um dever de amizade aclarar o teu espírito, a fim de que não te conduzires com demasiada confiança por onde passares. Ou seja, né, ela está alertando que existe algumas situações ali, algumas pessoas em que Lívia não pode necessariamente confiar, né? Então, ela coloca aqui, ó, o pretor Sálvio Lentulus, lembrando que pretor é um magistrado, né? Ele também, esse cargo de pretor, né, essa denominação, ele magistrado e comandante de exército, então é um cargo militar, né? Que há muitos anos foi destituído do governo das províncias e agora tem simples atribuição de funcionário junto ao atual procurador da Judéia. Não é bem um homem idêntico a teu marido, que, se tem por certos defeitos de família, é um espírito muito franco e sincero. Então, está comparando o tio ao próprio Públio. Não é bem como, né, o tio não é bem como o seu marido. Eras muito jovens quando se verificaram acontecimentos deploráveis em nosso ambiente social, com referência às criaturas com quem agora vais conviver. A esposa, aí ela começa a falar da esposa de Sálvio, que ainda deve ser uma mulher moça e bem cuidada, ela é irmã de Cláudia, mulher de Pilatos. Então, aqui, só para a gente situar, o procurador da Judéia era Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos era casado com Cláudia. A irmã de Cláudia era esposa de Sálvio, que é o tio, né? Tio de Públio.
certo? Não sei se ficou claro, gente, ficou meio confuso, pode perguntar aí. Então, ela é irmã de Cláudia, mulher de Pilatos, a quem teu esposo vai recomendado em caminho da alta administração da província. Então, na verdade, eles têm esse contato com o procurador da Judéia, que é o Pôncio Pilatos, né? E Públio vai recomendado, né, entrar em contato com o próprio Pilatos, né? Vai ter uma visita lá, vai encontrar Pilatos. Em Jerusalém, então, vais encontrar toda essa gente de costume bem diferentes dos nossos e precisas pensar que vais conviver com criaturas dissimuladas e perigosas. Inclusive essa esposa a própria esposa do tio, né? Esposa de Salvo. Não temos o direito de reprovar os atos de ninguém, a não ser em presença daqueles que consideramos culpados ou passíveis de recriminações. Mas devo prevenir-te de que o imperador foi compelido a designar essa gente para serviços no exterior, considerando graves assuntos de família na intimidade da corte. Então, ou seja, essas famílias romanas aqui que vão para a Palestina, que estavam já na Palestina, elas já tinham tido situações, ocorrido fatos na época, quando estavam em Roma. O imperador acabou destinando, né, para que elas fossem para essas províncias aí. Graves assuntos de família. Que os deuses me perdoem as observações da ausência, mas é que, na tua condição de romana e mulher de senador ainda jovem, serás homenageada pelos nossos conterrâneos distantes, homenagens que receberás em sociedade como ramalhetes de rosas cheios de perfumes, mas também cheio de espinhos. Ou seja, ela vai alertar, olha, você vai ser muito bem tratada lá, mas tem um outro contraponto aí, de várias situações que você pode se deparar, né, e não poder ter essa confiança nas pessoas que lá estarão, né. Lívia ouviu a amiga, entre espantada e pensativa, exclamando em voz discreta, como quem quisesse desfazer uma dúvida. Mas o pretor Sálvio não é homem idoso? Aí Calpurnia fala, estás enganada. É pouco mais moço que Flamínio, mas os seus apuros de cavalheiro fazem da sua personalidade de um tipo de soberba aparência. Como poderei levar a bom termo os meus deveres no caso de me cercarem as perfídias sociais, tão comuns em nosso tempo, sem agravar o estado espiritual de meu esposo? Ou seja, né? Como que ela iria se portar, ela iria se comportar ali, cercada ali de, poderiam vir a acontecer traições, né? A própria deslealdade, né? Sem agravar o estado espiritual do meu esposo. Veja a dedicação que ela tinha para Públio, né? Lívia. Como ela tinha, assim, no espírito dela, ela carregava essa dedicação de esposa, de sempre amenizar situações para ele, não causar problemas, e sim trazer equilíbrio, né? E isso a gente vê que quando ele sonha, né? Quando ele sonhou lá no capítulo anterior, Lívia foi buscá-lo, né? Nas regiões de sombra, quando ele desencarna e naquela encarnação que ele foi o bisavô, né? Então, ela já tinha realmente, era um espírito mais preparado do que Públio, né? Tá. Confiemos na providência dos deuses, murmurou Calpurnia, deixando transparecer a fé magnífica do seu coração maternal. Mas as duas não conseguiram prosseguir na conversação. Um ruído mais forte denunciava a aproximação de Públio e Flamínio, que atravessavam o vestíbulo, procurando-as. Então, aqui na casa, esse vestíbulo seria uma antessala da casa, a casa romana, né? Então, quando entrava, era o primeiro local após a entrada, tinha esse chamado vestíbulo, né?
Então, exclamou Flamínio, bem-humorado, assomando a porta, com malicioso sorriso. Entre a costura e a palestra, deve sofrer a reputação de alguém nesta sala, porque já dizia meu pai que mulher sozinha pensa sempre na família, mas se está com outra, pensa logo nos... Aí ele completa, nos outros. Então, ele estava falando aqui que as duas estariam a fofocar, né? Fazer alguma maledicência, ou enfim, ou falando de alguém, né? Um riso sadio e geral coroou as suas palavras alegres, enquanto o Públio exclamava contente. Estejamos sossegados, minha Lívia, porque tudo está pronto e a nosso inteiro contento. O imperador prontificou-se a auxiliar-nos generosamente com as suas ordens diretas, e daqui a 3 dias uma galera nos esperará nas cercanias de Hóstia, de modo a viajarmos tranquilamente. Então, eles iam viajar nessa galera, né? Nesse navio. Galera é aquele navio com velas, né? Que tem aquelas velas que o vento vai empurrando, enfim, vai direcionando o navio. Era um navio militar, né? Essa galera aqui, tá? E para que eles fossem adentrar esse navio, então eles iam para esse bairro aqui, ó. Hóstia é um bairro de Roma, que ficava na orla, tá? Então ficava bem na região do mar, e ali, nessa localidade de Hóstia, é que eles iriam pegar essa embarcação, tá? Então, por isso que fala dessa localização aqui, Hóstia. Lívia sorriu satisfeita e confortada, enquanto do apartamento da pequena Flávia assomavam-se 2 cabeças risonhas, preparando-se Flamínio para receber nos braços de uma só vez os 2 filhinhos. Então, aqueles 2 filhos dele, né, foram ali abraçá-lo. Venha cá, ilustres marotos, por que fugiram ontem das aulas? Hoje recebi queixa do ginásio nesse sentido e estou muito contrariado com esse procedimento. Plínio e Agripa ouviram a reprimenda paterna, desapontados, respondendo o mais velho com humildade. Mas, papai, eu não sou culpado. Como o senhor sabe, o Plínio fugiu dos exercícios, obrigando-me a sair para procurá-lo. Isso é uma vergonha para você, Agripa, exclamou Flamínio paternalmente. Sua idade não permite mais a participação nas traquinadas de seu irmão. Ia a cena nessa altura, quando Calpurnia interveio apaziguando. Tudo está muito certo, mas teremos de resolver o assunto em casa, porque a hora não comporta discussões entre pai e filhos. Ambos os meninos foram beijar a mão materna, como se lhe agradecessem a intervenção carinhosa. E daí a minutos despediam-se as 2 famílias com a promessa de Flamínio, no sentido de acompanhar os amigos até Hóstia, nas proximidades da foz do Tibre, no dia do embarque. Então, eles iam embarcar e aí Flamínio prometeu estar lá, né, no momento do embarque, nessa localidade ali, Hóstia, né, que era esse bairro que tinha a orla, Simone, né? Oi. Agora eu gostaria de fazer um comentário. Você lá no início disse que era um menino e uma menina. E eu fiquei na dúvida quando você começou a falar isso. Falei, será que eu entendi que... Porque eu entendi que eram 2 meninos, os filhos do Flamínio. E agora, aqui nesse finalzinho, eu acho que são 2 meninos mesmo. A Agripa, apesar de ser, parece um nome feminino, mas é um menino. Sim, sim. Que está falando aqui, respondeu o mais velho. Eu que me confundi, falei que era um casal, né? Eu fiquei na dúvida depois que você falou, sim. Mas agora não, tirou minha verdade. dúvida. Aqui está falando, ó, respondeu o mais velho. Foi bom você localizar. E eu acho que eu fiquei com a Agripa na cabeça e aí achei que era uma menina mesmo. É isso mesmo, são 2 meninos. A Agripa é menina. Oi? Simone, Hóstia tem o porto de Hóstia. É isso mesmo. De onde partiam as caravelas.
Isso, exatamente. Tanto é que ele, acho que vai falar aqui, ó, nesse parágrafo que eu vou ler agora, Marta, fala do porto, ó. Decorrida aquelas 72 horas de azáfama, quer dizer, de preparativos, né, bem apressados, né, vamos encontrar nossas personagens numa galera confortável e elegante nas águas de Óstia, onde ainda não existiam, olha só, que nessa época ainda não existiam as construções do porto, ali edificadas mais tarde por Cláudio, que é o outro imperador, né, posteriormente. Esse Cláudio é aquele Tibério Cláudio Augusto, que era em 41, que ele de 41 a 54 depois de Cristo, esse Cláudio. Isso tá? mesmo. Né? Então, quer dizer que, como aqui era 32, então não tinha o porto ainda, né? Olha que curioso, foi alguns anos depois ainda, né? Plínio e Agripa, os dois meninos, né? Foi bom a Marli lembrar, senão eu já ia me confundir aqui. Ajudavam a acomodar a pequena enferma no interior, instigados pelos pais que os preparavam desde cedo para as delicadezas da vida social, enquanto Calpurnia e Lívia instruíam uma serva a respeito da instalação do pequenino Marcos. Públio e Flamínio trocavam impressões à distância, ouvindo-se a recomendação do segundo, que elucidava o amigo confidencialmente. Sabes que os seus súditos conquistados pelo império muitas vezes nos olham com inveja e despeito, tornando-se preciso nunca desmerecermos da nossa posição de patrícios. Algumas regiões da Palestina, segundo os meus próprios conhecimentos, estão infestadas de malfeitores e é necessário esteja precavido contra eles, principalmente na tua marcha em demanda de Jerusalém. Leva contigo, tão logo aportes com a família, o maior número de escravos para a tua garantia e dos teus. E, na hipótese de ataques, não hesites em castigar com severidade e aspereza. Públio recebeu a exortação atenciosamente, e daí a minutos movimentavam-se ambos no interior da nave, onde o viajante interpelava o chefe dos serviços. Então, Aulus, tudo está pronto? Sim, ilustríssimo, apenas aguardamos as vossas ordens para a partida. Quanto aos nossos trabalhos, podeis ficar tranquilo, porque escolhi a dedo os melhores cartagineses para o serviço de remos. Os cartagineses, que eram de Cartago, né, tinha sido, Cartago era uma cidade-estado que ela foi dominada pelos romanos, tá? E aí, durante a Terceira Guerra Púnica, em 146 a.C. Então, ali eles já tinham dominado esse império de Cartago, né? E tinham, então, feito escravos, né? Por isso que eles iam remar aqui, né? Os cartaginenses, no norte da África, esse Cartago aqui, tá? Essa localidade. Tá, com efeito, começaram ali as últimas despedidas. As duas senhoras abraçavam-se com lágrimas enternecidas e afetuosas, enquanto se expressavam promessas de perene lembrança e votos aos deuses pela tranquilidade geral. Derradeiros abraços comovidos e largava a galera suntuosa, onde a bandeira da águia romana tremulava orgulhosa ao sopro suave das virações marinhas. Os ventos e os deuses eram favoráveis, porque em breve, ao esforço hercúleo dos escravos, no ritmo dos remos poderosos, os viajantes contemplavam de longe a fita esverdeada da costa italiana, como se avançassem na massa líquida para as vastidões insondáveis do infinito. Transcorria a viagem com o máximo de serenidade e calma. Públio Lentulus, não obstante a beleza da paisagem da travessia do Mediterrâneo, então quer dizer que eles vão navegar pelo mar Mediterrâneo, né, para poder chegar à região da Palestina, né? Considerada a monotonia dos seus afazeres na vida romana, junto dos numerosos processos do Estado,
tinha o coração cheio de sombras. Debalde, a esposa, procurara aproximar-se do seu espírito irritado, buscando tanger assuntos delicados de família, com o fim de conhecer e suavizar-lhe os íntimos dissabores. Experimentava ele a impressão de que caminhava para emoções decisivas do desenrolar da sua existência. E, na verdade, né, ele está indo para a Palestina e a gente sabe que depois ele vai encontrar Jesus, né? Então, realmente, se a gente for pensar por esse lado, as decisões iam acontecer fatos decisivos para ele lá, né? Que poderiam mudar o destino de Públio, né? Então, ele experimentava essa impressão, né? De que caminhava para essas emoções decisivas. Conhecer a parte da Ásia, porque na primeira mocidade havia servido 1 ano na administração de Esmirna. Esmirna é uma cidade na Turquia, né? Então, aqui fala que ele já tinha estado ali, já conhecia, que era chamado Ásia Menor, né? Aquela região na época. Mas é uma cidade que existe lá na Turquia até hoje, né? De modo a integrar-se da melhor maneira no mecanismo dos trabalhos do Estado. Mas não conhecia Jerusalém. Então, quer dizer que Jerusalém era o primeiro contato dele com a cidade, onde o esperavam como legado do imperador, para a solução de vários problemas administrativos de que for incumbido junto ao governo da Palestina. Então, ele ia lá a trabalho, né? Como encontraria o tio Sálvio, mais moço que seu pai? Então, esse tio dele, embora não era tão mais velho que ele, não era um idoso, né? Ele era mais ou menos da idade de Flamínio, acho que até mais novo que Flamínio, parece. Né? O Flamínio tinha uns 45, por aí, ele era um pouco mais jovem, né? Há muitos anos não o via pessoalmente, entretanto, era pouco mais velho do que ele próprio. E aquela Fúvia, leviana e caprichosa, então a esposa do tio, né? Que desposara o tio no torvelinho dos seus numerosos escândalos sociais. Ou seja, ela casa, mas ela já tinha várias situações aqui, escândalos, né, sociais. Você vê que os adjetivos dela aqui não são muito interessantes, né? Leviana, caprichosa. Então, o que Fúvia vai desenrolar aqui, né? Tornando-se quase indesejável no seio da família. Então, já não gostava, a família de Públio já não, né? Não gostava de Fúvia. Fúvia, né? A gente confundir os nomes aqui é bem fácil trocar tudo. Recordava mais íntimos pormenores do passado, abstendo-se, todavia, de comunicar à mulher as mais penosas expectativas, refletindo igualmente na situação de esposa e dos 2 filhinhos. Encarava com ansiedade os primeiros obstáculos à sua permanência na Judéia, na qualidade de patrícios, mas também como estrangeiros, considerando que as amizades que os aguardavam eram problemáticas. Então, o público está pensando sobre tudo isso, sobre a questão da família, a esposa, né, do tio, as amizades, as situações, o que eles iam encarar chegando lá em Jerusalém, né? Entre as suas cismas e as preces da esposa, você vê que ela sempre se colocando em prece, se voltando, né? Ela era mais espiritualizada, né? Ela já tinha um lado mais voltado aí para essas questões, né? Estava a terminar a travessia no Mediterrâneo, quando chamou a atenção do seu servo de confiança nesses termos. Comênio, dentro em pouco estaremos à porta de Jerusalém. Então, Públio fala para o seu servo, né? Dentro em pouco estaremos às portas de Jerusalém. Mas antes que isso se verifique, temos de realizar uma pequena marcha, depois do ponto do desembarque, reclamando-se muito cuidado da minha parte com relação ao transporte da família. Então, ele ficou receoso, porque eles iam ter que caminhar um pedaço depois que desembarcassem, né? Teria uma caminhada ali, um trajeto em terra, né, para fazer,
até porque, né, Jerusalém não é no litoral, né? Jerusalém é o interior, vamos dizer, no interior ali, né? Então, esperava-se alguns representantes da administração da Judéia, mas certamente estaremos acompanhados dos teus cuidados, pois vamos aportar a região para mim desconhecida e estrangeira. Reúne todos os servos sob as tuas ordens, de modo a garantirmos absoluta segurança pelo caminho. Então, a preocupação era com a segurança mesmo, porque ele era um patrício romano, ele era, né, representante de Roma, representante do imperador, e adentrando aquela região da Palestina, que era um povo judeu, povo dominado ali, né, pelos romanos. Reúne todos os servos sob as tuas ordens, de modo a garantirmos, então, a segurança. Senhor, contai com o nosso desvelo e dedicação, respondeu o servidor, entre respeitoso e comovido. No dia imediato, Públio Lentulus e comitiva desembarcaram num pequeno porto da Palestina, sem incidentes dignos de menção, né? Então, eles desembarcaram, não aconteceu nada, e esperavam, além do legado do procurador, alguns lictores. Os lictores seriam como guarda-costas, né? Guarda-costas aí dos juízes, né? Dos magistrados, né? Era um servidor público lá em Roma, né? E numerosos soldados pretorianos, e os soldados, a guarda pretoriana, né? Militar aqui, comandados por Sulpício Tarquínios, munido de todos os aprestos e elementos exigidos para uma viagem tranquila e confortável pelas estradas de Jerusalém. Gente, como o nosso tempo aqui, né, a gente vai parar hoje por aqui, até porque já deu mesmo um tempo, né? E aí esse capítulo, ele vai continuar, tá? Na próxima semana, para a gente ver esse desfecho aqui, da chegada dele, de Públio e a família em Jerusalém, né? Aí a gente vai dar continuidade depois, tá? Ok? Alguma coisa que vocês queiram falar?